Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Olá, seja bem-vindo ao podcast, aqui mais um episódio do Telesaúde UFMA, né? E no episódio de hoje nós vamos tratar sobre leptospirose como problema de saúde pública, né, no período chuvoso. Prevenção, vigilância e notificação. É voltado para a atenção primária, né, a questão da notificação, da vigilância, de modo geral, para os profissionais que estão na ponta, na linha de frente aí da atenção primária. E nós trouxemos aqui hoje, né, a enfermeira Eliane Clemente de Araújo Amora, que é a enfermeira da Vigilância Epidemiológica da leptospirose do município de São Luís, né? Ela é uma enfermeira especialista em saúde pública e saúde da família. E ela vai trazer importantes aspectos aí da prevenção, da vigilância, notificação da leptospirose no nosso município. Seja bem-vinda, enfermeira Eliane. Muito obrigada, Vinda da Mafra. Vamos falar de um assunto pertinente, né, que nós estamos no período de chuva que já começou, né? Sim. As primeiras chuvas começaram agora em janeiro, que vai até junho. E aí vem os problemas relacionados às zoonoses, porque a leptospirose é uma zoonose, Sim, né? é uma zoonose. Isso. Aí eu queria te perguntar, por que que a leptospirose é um problema de saúde pública? Por ser uma doença infecciosa, né, causada por uma bactéria leptospira, e que tem um alto poder potencial epidêmico, principalmente nesse período Sim, de chuvas e de enchentes. sim, E ela vai levar o quê? Resultando em altas taxas de hospitalização e idade. gravidade, né? E agravada ainda pela falta de ou as condições precárias. Sim, Precária de sanitárias, sim. saneamento básico, autoinfestação de roedores. Temos a imagem da Sim, bactéria tem aqui, a, né? aqui é a Dá para bactéria, visualizar visualizando a bactéria leptospira. em forma espiral, né? Isso, é uma forma espiral. E E temos uma imagem que retrata eu acho que dá para a gente visualizar aqui a imagem as condições precárias de saneamento básico. que favorecem, né? Isso. Essa situação aí da Isso. doença. A infestação de roedores e a falta de infraestrutura urbana. Está toda ilustrada nessa imagem. O roedor, a infestação de roedores, a falta de saneamento básico então precário e a infraestrutura urbana. Aí o que vai ocasionar? Ela vai afetar mais a população menos vulneráveis, que Enfermeira está Eliane, maior em risco. não é uma doença só de enchente, Todo tempo, né? Então, no ano inteiro ela tem casos pontuais de leptospirose, porque os criadores de ratos eles têm todo o tempo. Então, o cuidado é constante. Então, tem que se manter o cuidado, né? Não só no período da chuva, nem durante, nem depois. Tem que ser diário. Sim. Na questão da limpeza, a questão do acondicionamento de lixo, a questão da água, é bem ampla. Então, sempre nós temos, durante o ano inteiro, nós temos casos, fora o período confirmado de leptospirose. E como é que é a situação da doença aqui no município de São Luís? Como é que a gente... quais são os casos notificados, casos confirmados? No Brasil também, né? A situação do Brasil e... Falando de São Luís, nós temos um estudo, né, em São Luís, que é um estudo que ele mostra no período de 2025, o município de São Luís, ele registrou, em média, 69 casos, né? Sim. E confirmado. Sim. Uma média anual de aproximadamente 11 casos. E dessa média, 2 óbitos. Isso leva a crer que é uma alta taxa de letalidade. Então, é um agravante. Sim. E também, desses casos de 69, o sexo que predomina é o masculino, né, que é em torno de 71%. Que é justamente num período laboral, né, que ele está no período que ele trabalha. Então, quais são os mais afetados? São os profissionais da construção civil,
que aí ele faz a limpeza de poço, Vocês faz ficam a mais limpeza, expostos. que são mais expostos. Sim. Da limpeza urbana, né, que estão ali, que estão os garis, os motoristas, todos que fazem parte do processo. E também a agricultura, né, o pessoal que faz o manejo com a plantações dos legumes, dos alimentos também estão nesse processo, porque são os que mais são as doenças ocupacionais. E é onde tem mais o sexo masculino trabalhando, que faz esse trabalho. Mas acontece com mais frequência no período de chuvas, por conta da umidade, dos alagamentos, como você já falou, a situação de infraestrutura da cidade, Sim, saneamento as condições básico. precárias, né? Então, também há uma falta de conscientização, né? Porque, por exemplo, você se preparar antes, a questão do bueiro, né? A questão das bocas de lobo, que é um entupimento ocasionado pelo homem, né? Do lixo, O né? lixo, Joga-se muito lixo na o rua. lixo que fica acumulado. Então, quando vem a chuva, ela leva, então ela arrasta. E aí vai causar esse problema. Acho que também, além de atrair os roedores, né? Sim, sim. Porque os roedores Claro, são os ele principais reservatórios, Ele né? vem. Da bactéria, Leptospira. Da bactéria leptospira, ele é um reservatório. Sim. E aí, no ano de 2025, nós tivemos vários bairros de São Luís que foram afetados com alagamentos pela chuva. Sim. Dentre eles, nós temos o Coroadinho, o Parque Pindorama, o Anil, a Matança Anil, o Novo Angelim, o Angelim. Inclusive, um desses óbitos de 2025 foi no Novo Angelim, que é no nosso distrito do Bequimão. Sim. Aí tem o João de Deus, Santo Antônio, Pirapora, Isabel Cafeteira, Fumacê, Sabiana, Vila Bacanga, Vila Embratel, Anjo da Guarda e Cidade Operária. O outro óbito ocorrido no ano de 2025 foi no distrito do São Francisco, que é no bairro São Francisco. Eu estou fazendo esse relato que é para poder você ficar atento. Principalmente as pessoas que já moram nesses bairros, que no ano passado, no ano 2025, foram que foram mais afetados. Então, já se preparando com a limpeza, com os cuidados que tem que ter, para que não venha adoecer, né? De leptospirose. Uma pergunta importante é saber como é que se dá essa transmissão para o homem. É uma zoonose, né? Que passa do animal para o homem, para o ser humano, e aí o ser humano adquire como a doença? Ele adquire através da água contaminada, né? Pela urina da ratazana, né? Que aí a ratazana ela está contaminada pela bactéria, né? Sim. Pela bactéria leptospira, e no momento que faz o xixi, que vai para o solo, a bactéria fica lá no solo. Sim. Quando ocorrem as chuvas, né? As enchentes, o deslizamento de terra, que fica as lamas, o que vai ocorrer? Essa bactéria que está nesse solo, ela vai ser levada e ela vai ficar lá. Então, o homem ele entra, pega aquela imagem lá, que mostra bem na água. A exposição, né? Isso, a exposição. Olha aí. Sim. Aqui mostra bem, né? A chuva em grande proporção, né? Que o homem está andando aí desprotegido, né? Com a havaiana. E o que ocorre? Se ele passar muito tempo aí exposto, ele pode adoecer, ele pode... se tiver a bactéria leptospira nesse alagamento, ele vai ser exposto, e se ele tiver uma porta de continuidade, um ferimento no pé, uma lesãozinha, qualquer lesãozinha, ela vai penetrar. E se não tiver, e for um período prolongado, que ele vai ficar dentro dessa água, ele também pode ser a contaminação. Mas também pode se dar de outras formas também, além da exposição à lama, à água contaminada, esgoto? Pode sim. Um grande risco quem gosta de tomar uma cervejinha, quem gosta de tomar um refrigerante de lata, no acondicionamento. Às vezes, aonde está guardado? Na guarda daquele material, se tiver um criador, né? Tiver criador de roedores, o que ele vai fazer? Ele vai urinar lá, e se você não tiver
A cuidado. mucosa, cuidado com a mucosa, Sim, né? aí se você não tiver o cuidado, Sim. você vai abrir aquela tampinha daquela latinha, e geralmente a gente não lava, Muita e gente não faz ele não isso. faz isso. E aí já ocorreram casos anteriormente, não aqui em São Luís, em outros locais, como na Bahia, de pessoas que morreram por causa pela leptospirose, que foi vacinada de abrir uma latinha de refrigerante, tomou, sem fazer a limpeza, né? Higiene do Sem a local. higiene local, e estava contaminada pela bactéria leptospira. E aí... É porque a gente pensa que é só se colocar o pé na lama, né? Sim, não é assim, não é só isso. Não é. Aí eu queria É te fazer muito outra amplo. pergunta, enfermeira Eliana. Outros animais também podem transmitir a leptospirose, né? Ou são os roedores? Não, nós temos outros animais também podem ser contaminados pelos roedores, que são os cães, os gatos, os golfinhos. E eles transmitirem para o homem? Não transmitem. Não é essa transmissão para o homem. Aí existe, né, vacina para os bovinos, que é feita, e também existe vacina para os cães, só não para os gatos. Não existe vacina para o humano. E o rato não tem sintoma também, não, né? Ele é só transmissor. Só Sim. isso. Agora, já que esse podcast a gente está voltado mais para a atenção primária, né? Sim. Os profissionais que ficam na atenção primária ali. Então, a gente queria saber um pouco da rede de cuidado, né? Então, primeiramente, qual o papel da atenção primária na vigilância dessa doença? Né? Quer saber? O papel da atenção primária. Os profissionais que estão lá na linha de frente. É primordial, né? Então, a atenção primária, ela é a porta de entrada, Sim. Focal. Então, o papel primordial ele vai identificar, através das ações, através do perfil epidemiológico, identificando, notificando e tratando. Sim, e é muito importante, né, porque a identificação precoce também da doença, né, ela evita também a mortalidade, né, enfermeira Liane? Sim, a notificação oportuna, né, então, assim, o Sistema Único de Saúde é muito bonito, a rede AES, né, pelo Sistema Único de Saúde, então, o que vai ocorrer? Ela vai focar na detecção precoce. Sim. Aí, com isso, vai levar para o diagnóstico oportuno da doença, né? E aí, o que tem que pensar? Nós estamos no período chuvoso. E o tratamento oportuno, o tratamento de forma empírica, né? Então, vai levar o quê? A uma redução de letal, uma doença altamente. Ela tem uma gravidade letal. Sim. Então, ela vai... E a notificação compulsória, que é necessário ter a notificação compulsória. É uma doença de notificação. Um paciente com suspeita clínica e epidemiológica de leptospirose, ele tem que notificar, fazer a notificação e enviar essa notificação para o prédio da Subtendência de Vigilância Epidemiológica Sanitária de São Luís, né? Que nós, os responsáveis técnicos que estamos lá, vamos receber essa notificação e a gente vai alimentar o sistema, que é o SINAM, né? Que é o Sistema de Informação de Agravos, que é a ferramenta do Ministério da Saúde, para nortear os cuidados, né? Tomar as providências, As providências. E eu queria saber o que é um caso suspeito, né? Para o profissional que está lá na linha de frente saber identificar qual é a definição de caso suspeito de leptospirose. O caso suspeito de leptospirose é a relação de duas formas, né? Na atenção primária, que é o principal, é a fase precoce, né? Sim. A fase precoce, ela está febre, febre aguda, né? Quer dizer, de repente... Uma febre aguda. Uma cefaleia, dor de cabeça intensa. Sim. E também dores no corpo, né? Que são a mialgia, principalmente nas panturrilhas da perna. E pode vir junto com a sufusão conjuntival. Que tem até imagem. Tem uma imagem, mostra essa imagem aí. Da sufusão conjuntival, que é bem característica. Também pode vir também com a icterícia, né? Que são a pele amarelada e também o olho, a mucosa ocular amarelada. Sim, a gente vê aí, mostra né? bem, né?
um caso aí de leptospirose e Sim, sufusão conjuntival, que é essa bem delimitada. hiperemia na conjuntiva, né? Isso. Quando é que a gente deve fazer a notificação de um caso suspeito? Quando e como? Sempre. Suspeitou, Sim. tratou, fez o diagnóstico precoce, fez o tratamento oportuno, se notifica e se envia, porque ela tem que ser nas 24 horas para a tomada de decisão. Mas a gente sabe que os sinais e sintomas aí pode confundir com outras Sim, que é um serviço doenças, né? específico, né? Aí Porque no fica. período de chuva, né? Sim, Aí, ó, também existe as arboviroses, principalmente a dengue, e também outras viroses, né? Que também tem a sintomatologia parecida, né? Então, por isso que às vezes a leptospirose ela é negligenciada, porque o paciente ele chega na ponta, lá e chega na atenção sim. primária, né? E ele apresentando esses sintomas, e ele no primeiro momento, ele não tem leptospirose, ele pensa nessas outras doenças, né? Outros Sim, agravos. justamente. E aí demora o atendimento, né? Fazer o diagnóstico. É o que ele vai ocorrer, ele vai levar para a segunda fase, que é a fase tardia da Evolui doença. rápido, né? Sim, aí Eu já vi evolui rápido, uns. já vai para a fase É, tardia, porque ele já vai apresentar alterações renais, hemorragias, juntamente com as que já estão, né? A icterícia, a esmialgia, a dor de dor de cabeça, a cabeça. febre. E até sinais hemorrágicos Isso, também, sim, num as caso grave, né? hemorragias conjuntival, das Caso mais mucosas, grave. por exemplo, gengiva. Hum. Então, é um paciente, e se ele tiver uma doença de base, né? Aí vai Agrava a agravar mais situação. ainda a situação. Sim. Então, a atenção primária está lá na linha de frente, aí às vezes pode fazer muita confusão, a gente vê. Tem algum caso de notificação que você tenha conhecimento, enfermeira Eliane, de notificação na atenção primária, ou essa notificação já é feita lá Bom, aqui na rede? eu estou na vigilância há 3 anos, desde o momento que eu estou, ainda não teve nenhum caso que veio pela APS, pela Atenção atenção primária. primária. Sempre Mesmo por veio conta da pela. dificuldade Sim, de sim, de diagnóstico o diferencial, que são que sintomas causa. O inespecíficos que que faz acontece? confusão. Também a população, ela está sentindo esse sintoma, o primeiro momento que ela pensa logo em dengue. Dengue, Também vem a Covid, gente. Aí nós estamos também querendo sim, falar de Covid, porque Covid também dá dor de cabeça, dá febre e dá dor no corpo. E aí, às vezes, a preocupação é grande. Por exemplo, nós vivemos pós-pandêmico, né? Então, sim, a preocupação maior era a questão da Covid, né? E aí, depois também a dengue, que teve esse grande boom. E aí, as pessoas também ficam muito a pessoa se preocupa com a dengue, ele não está preocupado. E como ele não tem essa noção do risco da leptospirose, né, da doença leptospirose, o que ele vai fazer? Ele não vai na PS, ele vai diretamente para as unidades de pronto atendimento. é importante que o profissional que esteja lá na atenção primária, ele também verifique a questão epidemiológica local, né? O contato, se Sim, além dos sinais e sintomas que são para definição de caso, né? Que é cefaleia, mialgia, principalmente na panturrilha, né? Que é sim, que é característica. a panturrilha, que é a famosa batata da perna, né? Sim, Então, a assim, febre quando aguda, chegar, febre o aguda. profissional estiver lá, que chegar, que ele falar, e nós estamos no período chuvoso, então, o que vai precisar de uma boa anamnese, né? Uma É, escuta, uma boa escuta, você referenciar, você perguntar onde é que ele mora, se próximo que isso. ele mora, se tem algum Se tem lixão, se teve alagamento, um, quando foi que teve, se teve enchente. Então, toda essa questão da escuta, ela salva a vida. Então, sim, uma escuta bem feita, ela salva a vida, porque ela começa um tratamento oportuno. Um tratamento oportuno, um tratamento empírico. Quer dizer, o que é empírico? É quando você não vai esperar o resultado de exame de exame, de para diagnóstico iniciar. para tratar. Então, Sim, começa a tratar. Os medicamentos de escolha do SUS são estão disponíveis pelo SUS, são a doxiciclina de 100 miligramas, via sim, oral, de 12 em 12 horas, durante 7 dias. E a alternativa que é para gestante e criança menor de 9 anos, a amoxicilina 500 miligramas, via oral, de 8 horas, durante 7 dias. Aí se começa o tratamento, aí se aguarda os resultados de exame, ou se descarta, ou se continua
E aí, se descartar a leptospirose para o tratamento, faz os exames inespecíficos para saber qual é a doença, né? Para fazer o tratamento correto. Certo. Aí quais são os exames que eles. Porque os exames dependem da fase da doença, Aqui em né? São Luís, o exame que é feito é a sorologia, IgM, ELISA. O nosso laboratório de referência é o LACEN Maranhão. Sim. E existem os exames inespecíficos para ver a função, né? A avaliação funcional, né? É o hemograma e a bioquímica. Sim. Né? Porque aí vai ser função hepática, renal. E quais são, enfermeira Liane, os sinais de alerta que indicam que a doença está se agravando? E aí necessidade de encaminhar para uma unidade, para uma hospitalização, não precisa esperar. É justamente na fase tardia, né? Que é a famosa síndrome de Wise. Que é a fase da imune, né? Que é com a icterícia, né? Sim. Ou pode ocorrer insuficiência renal, que é a oliguria, né? Que é a ausência da urina. Ele pode também ter uma insuficiência respiratória, né? Os que confundem muito, pensando que é o Covid. Sim. Pode ter problemas gastrointestinais, vômito, diarreia, juntamente com os outros sintomas da fase leve. Aí a gente lembra daquela síndrome de Weill, que é uma tríade, né? A tríade. Esse Weill é do Adolf Weill, né? De 1886, que descreveu pela primeira vez a doença, né? Sim, que é o alemão. Isso. Aí tem uma tríade, né, de sinais que caracterizam a gravidade da doença. E a gente já até mostrou, né, que a icterícia, a questão da sufusão conjuntival e também a hemorragia, que insuficiência renal. E a insuficiência renal. E o tratamento deve ser iniciado, o ideal é que seja iniciado na atenção primária logo, sim, né, para não evoluir. Na fase leve, né? Na fase aguda, né? Que é a precoce. Sim. E quais os erros que você considera mais comuns no manejo inicial da leptospirose? Acho que o erro mais comum é você não se atentar, né? Sim. Para o período, principalmente se estiver no período chuvoso. Essas informações. As informações que você vai fazer você vai fazer essa escuta, para você saber. Se você não der importância nessa escuta, você não vai fazer um diagnóstico oportuno. Sim. Aí você vai levar esse paciente para chegar a um diagnóstico tardio. Aí já. Sim. Aí fica na situação de gravidade, já chega a diminuir a expectativa de vida, né, do paciente. Sim, né? sim. Principalmente se ele tiver alguma doença de base, aí complica mais ainda, quando ele vai à fase tardia. Eu penso assim, como a gente consegue diferenciar a espirose de outras doenças, como, por exemplo, a arbovirose? Na prática do dia a dia, sim. A vigilância, o perfil epidemiológico, né? Sim. Se ele está no período chuvoso, nós estamos no período chuvoso, que tem enchente, e ele teve compatível à clínica, com febre, febre, dor de cabeça, mialgia, principalmente dor nas panturrilhas, que é a batata da perna, icterícia, já está dizendo que é uma leptospirose, suspeitar de uma leptospirose e começar o tratamento. Certo. E essa comunicação que tem que ter entre a atenção primária e a vigilância epidemiológica e os serviços hospitalares, qual a importância que você dá a essa comunicação, enfermeira? Essa comunicação é importante, né, para você referenciar e fazer a contra-referência, né? Por exemplo, assim, se você... A atenção primária, ela está lá na ponta, está atuando na ponta, ela conhece o seu território, né? Sim, com os agentes comunitários. Com os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias, né? Sim. Então, ele conhece a sua realidade. E dentro da tua realidade, há casos que necessitem de fazer esse referenciamento, referenciar para ir para a hospitalização, fazer essa referência. Quando há a alta desse paciente, que ele vai retornar à atenção primária, também há essa referência de que é a contra-referência, né, que vai fazer os agendamentos de retorno e o acompanhamento do paciente lá
na comunidade. E a atenção primária, que nesse período de chuva, como é que eles podem se preparar para o aumento do número de casos? Aí vem a questão da educação e saúde, né? Então, ele Sim. tem que começar, se ele Mesmo não tendo casos em que já tem que começar, mesmo se na área dele não tem mais em próximo, em volta tem. Então, sim. tem que se orientar a comunidade do risco, né? Então, enfatizar sempre a questão do acondicionamento do lixo, que tem que ser acondicionado dentro de É muito sacos, importante, é sim. importante demais. Se tiver os latões que tem a tampa, quando for colocar lá na porta, que o carro do lixo passar, tem que deixar suspenso, porque se ele deixar embaixo, ver o horário que passa, para não deixar muito exposto, O lixo, o né? lixo, que os animais podem Rasgar saco. rasgar. Sim, Aí a questão da água, muito importante, a questão do consumo da água, que a água tem que ser filtrada. sim. A gente só pensa também, como eu falei, a gente pensa só na lama e na Pois é, enchente, não aí, pensa no consumo da água consumo da contaminada, né? água, que aí vem da onde? É Sim, caixa d'água. Essa caixa d'água está limpa? Como é que sim. foi feita essa limpeza? As orientações, o seu quintal, ele Sim. tem alguma coisa que pode, no momento de chuva, fazer com que essa churrada fique lá, come uma lama. Ou condições que atraiam mais os Ou roedores, as a condições que vai população de atrair os roedores. roedores. Ratos. Você vai dar condições para que o roedor more na sua residência. É, justamente. Então, são todo esse trabalho. E o papel do agente comunitário, o agente comunitário dentro da estratégia da família, ele é o primordial, o principal, para mim, na minha vivência. Por quê? Ele são os olhos da equipe. Ele está aqui na comunidade, ele está indo fazer as suas visitas, ele está sabendo de tudo que está acontecendo na sua área. E ele também é o elo. Ele está vendo, eles são nossos olhos, nossos olhos, e ele está indo para a comunidade, ele está sendo aquele elo. Então, ele vai trazer a informação do que ele encontrou lá na comunidade para a equipe e vai nortear a tomada de decisões, né? Então, aí vai fazer, a equipe vai tomar decisões em cima do que o agente, com o quê? Através do seu mapeamento territorial, né? No mapeamento territorial, ele vai saber se existe saneamento, se não existe, como é que está, se as condições, se a infraestrutura, né? Urbana, se a moradia é digna, se não é digna, se os filhos estão na escola, se não está na escola. Ele vai saber, o agente comunitário sabe tudo da família. Ele é o elo principal da atenção primária. Aí entra os agentes de endemia, né? De combate às endemias, que ele já entra na parte das arboviroses, né? Então, o agente comunitário, ele não vai ajudar somente a ajudar a identificar precocemente os sinais da doença. Ele também pode evitar ajudar a evitar as condições para que a doença ocorra na comunidade, né? Sim. Na questão aí do lixo, como você bem falou aí, a questão do acondicionamento do lixo, né? Toda a infraestrutura e a comunidade, né? Educativa, né? A ação educativa da comunidade ter aquela informação de que colocar lixo, jogar lixo na rua, né, aumenta o risco de... Quem que vai estar no risco? É a própria comunidade. Então, ele vai trazer, ele vai unir junto com a comunidade um papel, ver quem são os líderes da comunidade, saber se apropriar do conhecimento local, né? Porque ele já sabe, e junto e fazer a educação em saúde, né? Fazer as orientações. Não é porque minha casa não tinha lixo, minha casa não tem, a vizinha tem, porque eu estou exposta do mesmo jeito. Então, é justamente mostrar que tem que estar todos juntos contra os roedores, que são as condições favoráveis para que tenha os roedores. Eu trouxe até aqui, nós temos os programas sociais, né? Porque a atenção primária, ela trabalha com a intersetorialidade, né? Então, a gente está inserindo habitação, educação, saúde, assistência social, né? Assistência social, aí tem um programa de saúde na escola. E quando
for dar uma palestra, as orientações na escola a respeito de leptospirose, vamos usar Lúdico, né? lúdico. Aqui eu trouxe essa ratinha, que aqui fixa. E aí a criança que está lá, ela vai ficar, ela vai reproduzir na sua casa, ela vai mudar os hábitos, ajuda nos hábitos. Então, é só. E como é que a gente também pode prevenir no caso de uma enchente? Aí a gente teve uma imagem aqui que muitas pessoas. Eu mesma já vi, né? Eu já vi pessoas que às vezes andam até descalça, criança brincando na lama, né? Aí a gente. Acho que não está dando para ver a imagem. Então, e quando coloca criança exposta lá brincando na chuva, acaba se expondo mais, né? Andar descalço na lama. A gente teve um caso, foi no ano retrasado, acho que não foi ano passado, um caso lá numa cidade do Brasil, né? Aquela enchente que aconteceu. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E teve também muitos socorristas, né? Que estavam lá se expondo, porque acaba se expondo, né? A lama. Aí eles têm que usar EPI, né? Os EPIs. E também, tanto ele como a gente, né? A nossa coisa pós-enchente, que vai ter a lama, quando você vai fazer a limpeza, você tem que usar os equipamentos de proteção, que seria basicamente uma bota e uma luva, né? Profissionais de limpeza pública, né? Sim, e também até os moradores, quando for fazer a limpeza, a gente tem que orientar. E no caso, se não tiver, a gente usa. Cria, né? Um saco, uma sacola, um negócio. Sacola. Eu sempre digo, quando eu estou conversando sobre a questão de leptospirose, que é bom de ter duas, 3, 4 sacolas de supermercado dentro da bolsa. Porque está chovendo, aí pode ir aqui. Aí proteger o cabelo, que eu fiz uma escovinha, mas aí vou ter uma proteção, vou ter que pisar na lama. Eu não estou com um sapato adequado. Eu vou fazer o quê? Sacolas duplas, né? Você vai fazer uma bota. Você vai 2 em cada pé. E também, quando você estiver fazer a limpeza da sua residência, da sua área, você também vai utilizar, vai amarrar e vai fazer uma luva. Isso vai fazer com que isso aqui salva a vida. Isso aqui vai evitar que você se contamine pela bactéria leptospira. Principalmente se tiver lesão na perna, pé diabético, sim, diabético, né? O pé diabético, então, é importante, nem possível não entrar em contato, né? Porque geralmente ele tem uma porta de continuidade, né? O pé diabético. E reforçar para os agentes comunitários reforçarem para as comunidades, evitar que acumule, jogue lixo na rua, para justamente não obstruir sistemas de drenagem da cidade. As valas, os bueiros. Porque acaba que... Sim, limpar a sua porta, quando for limpar a sua porta, a sua calçada. Não se preocupar só com a sua. Só com a sua, você pensar em volta, porque se... não, mas eu estou tranquila. Aqui minha casa, a minha água filtrada, o cuidado que eu tenho com os alimentos e tal, mas o vizinho, você tem que pensar no todo. Aí é uma comunidade no todo. Porque se tiver algum criador, tiver um rato, tiver lixo, ele pode adoecer. Mesmo a casa dele está toda limpa, ele não tem nenhuma coisa, mas ele pode adoecer. Porque ele não vai viver só na casa. Sim. Também tem a questão a parte também do trabalho, né? Do trabalho. E também é importante, quando estiver lá na escuta, saber se tem mais alguém que está apresentando esse mesmo sintoma. Por exemplo, a pessoa está com os sinais, a definição de caso, né, de leptospirose. Chega uma febre aguda, aí dor muscular, mialgia, né, a cefaleia, mas associada a isso, vamos dizer que ele seja um trabalhador de limpeza pública. Sim. Aí você já pensa... Já veio aquele alerta. Pensa em leptospirose. Essa leptospirose vem em decorrência do quê? Pode ser uma doença ocupacional, né? Isso. Uhum. Não só de período de chuva. Não no período de chuva. Então, assim, retornando àquela parte da questão dos agentes comunitários de saúde, a questão da prevenção, né? Antes, durante e pós. Antes, eu citei os bairros aqui em São Luís, que no ano de 2025, eles tiveram alagamentos, né? Sim. Então, antes, se eu sei que essa área é uma área de risco, quem está atuando naquela área, o que ela vai fazer? Ela já sabe.
Sim. Então, ela vai se prevenir. Ela vai começar a limpeza de cara, limpeza do quintal, tirar os entulhos, a questão, a Se condicionamento vê do lixo lixo, se jogado, vê lixo, retira, fazer recolhe. aquela interação com a comunidade para Sim, que faça mutirões de limpeza. Nessa localidade tem alguém que é acumulador, tem toda essa situação que você sabe que nas áreas mais vulneráveis ocorre. Então, a gente tem que ver isso antes. Aí eu tenho que ver os alertas, né? A sim. Defesa Civil, ficar de olho no alerta da Defesa Civil. E durante o período chuvoso, você se proteger, né? A proteção, quando tiver com água, não nadar, não ficar na água, não beber, não tomar banho. Isso, evitar E essas evitar. Se você não tiver condição de evitar, procurar pelo menos usar uma sacola. Fazer o uso da sacola, se não tiver a bota. A gente vê também as galochas, né? Que a gente Sim, vê que não aquelas usa galochas. muito, né? Da nossa cultura aqui, o tal galocha. Aqui são muito. Eu tenho. Eu tenho a minha, porque quando eu estava lá na UF, aqui mesmo na UF, Sim. na época da campanha de vacina, chovia muito, né? Que é uma área que chove muito. E aí eu me protegia. Então eu ficava sempre com minhas galochas. E sempre. Mas fica sempre, esquisito a sempre. gente usar. Mas eu estava protegida, né? Justamente. Eu me preocupava muito com aquelas enxurradas. Como a gente estava na tenda, Sim. ainda vinha aquelas enxurradas. Meu Deus, você pode vir a bactéria da leptospira e aqui, ó, ficar junto com a gente aqui, usava. E eu soube, enfermeira Eliane, que essa bactéria ela é resistente, ela pode ficar no ambiente dias e meses, né? Até 180 dias. É muito tempo. Ela gosta do úmido e da umidade, né? A umidade e o calor. E o calorzinho. Sim. Então, o nosso clima favorável, né? é favorável demais. Altamente favorável. Então, aí se a ratazana urinou ali naquele ambiente, e aí teve aquela acúmulo de água. E aí terminou, vamos dizer, acabou, cessou, diminuiu o volume de água, de lama, mas ela ainda está lá. Sim, porque ela seca. Essa urina ela vai secar e ela vai ficar no solo. Ela vai estar lá. Então criança, cuidado com criança, brincando na lama. Sim, não é só na água da chuva. Sim. Então, o cuidado ele é constante. E criança também coloca a mão na boca, né? A mucosa, porque também pega pela mucosa. Sim. Então tem que ter muito cuidado também com a questão das crianças, né? Sim, principalmente. Agora tem uma pergunta que eu queria te fazer a respeito, porque assim, a gente sabe que está a doença nos roedores, nos ratos, né? Ratazana. E o gato, porque o gato, ele normalmente esses gatos que não são, que ficam em rua, inclusive, né? Eles ficam em contato com, são caçadores de rato, né? E então, como é que fica essa questão do gato? Essa questão... O gato não transmite. Sim. O gato ele não transmite para o humano. A leptospirose, né? Sim. Ele transmite outras doenças, né? Mas não a leptospirose. Os cães que são Os cães, ele também não transmite, mas existe a vacina. Os cães, mas não existe para os gatos. E nem vacina para o ser humano também, né? Vacina também para o humano também ainda não tem a vacina. Certo. E nessas áreas assim que são mais vulneráveis, Eliane, quais são as estratégias que você acha que seriam mais assim eficazes, que funcionam melhor nessas áreas aí mais vulneráveis, que falta saneamento e que tem a questão da educação? A educação e saúde. Acho que o primordial, né? Nas escolas, nas comunidades, você tem que aproveitar todos os espaços, igreja, centro comunitário, tudo. Você tem que fazer panfletagem, fazer o visual, o presencial, como você usar falou, as mídias. Hoje nós temos uma ferramenta positiva, né? Que são as mídias sociais. O WhatsApp, mandar mensagem, tem que se utilizar das mídias sociais também, para que a gente faça educação e saúde. E a equipe também, a equipe de saúde da família, tem que acompanhar. E esse profissional que está lá na ponta, ele também tem que ser capacitado. Então, tem que estar constantemente tendo capacitações, para poder ele estar empoderado para levar para a comunidade dele, né? Sim. Nós fizemos, né? No ano de 2024, nós fizemos a capacitação dos agentes comunitários de saúde Sim. de São Luís sobre a leptospirose, que era justamente
no mês de novembro e no mês de dezembro, que era para ele estar empoderado do conhecimento Antes de começar o período chuvoso. Foi uma estratégia. E como é que o agente comunitário de saúde ele pode dialogar com outros setores, como limpeza urbana, defesa civil, no sentido de conseguir tomar medidas mais eficazes ali na localidade dele, que ele trabalha? É uma articulação, né? Vai fazer essa articulação, né? Geralmente, essa articulação do agente comunitário de saúde é ligada à equipe de saúde da família, porque a atenção primária de saúde... Não só a gente, né? A equipe de saúde... Que vai fazer essa articulação, né, com os setores, os setores de limpeza urbana, né? O setor da defesa civil, meio ambiente, né? A questão do meio ambiental. Identificou algum risco ambiental que está degradando, que vai ocasionar, né, no período de chuva, entrar em contato com a defesa civil, com o ambiental, para que quando chegar no período da chuva, num período gritante, que não ocorra. Sim. Então, se é uma área que já tem problema. É se antecipar ao problema. Sim. Identificar e antecipar. Isso quer dizer o quê? Traçou o perfil epidemiológico do território. Quando se traça o perfil epidemiológico do território, que a atenção primária ela faz, ela conhece todos os problemas do local. E se tratando de leptospirose, todo ano ela vai saber que no período chuvoso, que é a sazonalidade, vai ter um aumento de casos. Mas fora desse período também se tem casos. Sim. Aqui, então, eu queria encerrar aqui, né, esse podcast, querendo saber, assim, da tua concepção, que mensagem você daria para os profissionais da atenção primária sobre o papel deles no enfrentamento da leptospirose? Bom, colegas da atenção primária de saúde, nosso papel é fundamental e decisivo. Sim. A leptospirose não é apenas uma doença de época de chuva. Sim. É um desafio contínuo que exige vigilância ativa e educação em saúde. O nosso chão de fábrica é a comunidade. Sim. E onde a prevenção acontece. E a atenção primária, ela está lá. Então, ela é o foco principal. Quem está ali na possibilidade de tomar medidas realmente eficazes de prevenção e identificação precoce da doença, né? Isso. Que é muito importante para evitar justamente a mortalidade. Isso. Né? Vamos evitar que chegue a leptospirose, é uma doença que mata, mas ela tem cura. Se ela tem cura, então vamos focar para evitar que ocorra a morte. Então, ela tem cura. Então, através do nosso olhar, né? Nós estamos olhando, nós estamos lá, nós estamos identificando o problema, estamos traçando as nossas ações e antecedendo o risco, né? Que é o risco do adoecimento. Então, eu quero agradecer aqui a enfermeira Eliane, que é do programa de vigilância, né, da leptospirose do município de São Luís, vigilância epidemiológica do município de São Luís. E gostaríamos aqui que toda a atenção primária, né, assistisse o podcast, né, para que ajudasse também, principalmente nesse período aí, onde a gente espera que possa, né, aumentar o número de casos de leptospirose, que é uma doença que tem uma taxa de letalidade alta, né, não só aqui no nosso município, mas em todo o Brasil, né, e ficar atentos aí, que contribuam, né, nesse sentido aqui, esse podcast, nas ações, né, que estão ali no dia a dia, no sentido de realmente fazer a diferença na saúde pública. Seja o diferencial. Isso, justamente. Muito obrigada. Obrigado, né, a atenção, quem estiver assistindo. Muito obrigada. Encerramos aqui o nosso podcast de hoje. Em um mundo onde a saúde é essencial, a informação e o acesso rápido fazem toda a diferença. O Núcleo de Telesaúde da UFMA conecta você, profissional de saúde da atenção primária, a uma rede de especialistas com recursos de tecnologia da informação e comunicação. Isso é feito por meio de serviços de teleconsultorias que capacitam os profissionais da APS para realizarem um atendimento qualificado. Por meio da plataforma Sofia,
você tem acesso rápido a informações atualizadas baseadas em evidências científicas. Como funciona a Sofia? Primeiro, o profissional de saúde acessa a Sofia e insere sua dúvida na interface de teleconsultoria. O sistema verifica se a dúvida já foi respondida anteriormente no banco de dados da plataforma. Segundo, se a IA encontrar uma resposta adequada, ela sugere automaticamente o conteúdo ao profissional. Terceiro, se a resposta automática não atender às necessidades do profissional, ele pode optar por enviar a dúvida para um teleconsultor humano, seguindo o fluxo tradicional de teleconsultoria assíncrona. Quarto, o profissional receberá a resposta diretamente na Sofia, podendo acessar a solicitação a qualquer momento. Após o fim da teleconsultoria, ela fica disponível no banco de dados para futuras consultas, podendo ser utilizado como referência para outros profissionais, aprimorando futuras recomendações. O telediagnóstico consiste na análise e interpretação de exames à distância, auxiliando profissionais de saúde no diagnóstico de pacientes. O Núcleo de Telesaúde da UFMA oferece teleeletrocardiograma e teleretinografia. Por meio da oferta nacional de telediagnóstico do Ministério da Saúde, os teleeletrocardiogramas são realizados em parceria com o Hospital das Clínicas da UFMG e as teleretinografias em parceria com a UFG. Como aderir ao serviço? O município solicita o serviço. É preciso ter aparelhos e estrutura compatíveis para a realização do exame. A equipe técnica do Telesaúde irá fazer a implantação, configurar os equipamentos e treinar a equipe local. Uma vez implantado, o serviço está pronto para ser utilizado.